Acreditamos. Desde sempre, acreditamos. Acreditamos que poderíamos ser mais rápidos e inventámos a roda. Acreditamos que poderíamos voar como pássaros e ainda que tenham passado milhões de anos, tornando-o possível. Acreditamos então que poderíamos voar mais longe e aterramos na Lua. Acreditamos na hipótese de ligar todos os continentes e, em tempo real, podemos hoje comunicar e fazer negócios com qualquer canto do mundo. Acreditamos em carros movidos a energia elétrica, a energia solar e carros que se conduzem sozinhos. Acreditamos em relógios que fazem e recebem chamadas, que contam os quilómetros que percorremos e o nosso batimento cardíaco, completando a nossa ficha de saúde e partilhando-a com o nosso médico. Acreditamos em casas inteligentes que se ligam com a nossa presença, que nos recebem à temperatura ideal, onde podemos ouvir música, ligar a TV, mudar de canal ou de programa com um simples comando de voz, onde o frigorífico faz a nossa lista de compras e até as compras online e tantas outras coisas. O mundo está a mudar e na era digital tudo é mais rápido. O que acreditarmos ser o futuro acontece hoje. E hoje, milhões de objetos comunicam entre si, gerando todo o tipo de dados que são armazenados, analisados e utilizados para melhorar a nossa vida, os negócios e o mundo. Aperfeiçoando os diagnósticos e tratamentos médicos, desenvolvendo melhores produtos e serviços mais rapidamente, tornando a experiência de compra mais agradável, otimizando a produção e o consumo de energia. Na economia digital, não há desperdício de tempo, de dinheiro, de recursos e de informação. Tudo tem um propósito e esse propósito chama-se eficiência. Quando num país todos, governo, empresas e cidadãos, caminham para esse propósito, o país torna-se competitivo e na vanguarda do futuro. Torna-se num país vencedor. Quem acredita num Portugal vencedor? O engenheiro Fernando Santos. Quando o engenheiro Fernando Santos disse que só regressaria à casa dia 11 e que seria recebido em festa, todos se riram. Ninguém acreditou. Mas a verdade é que dias depois trouxe a taça de campeão europeu para Portugal. O Mister sempre acreditou na vitória. Conhecia cada jogador ao pormenor, estudou também ao pormenor cada adversário contra quem jogámos e por isso a vitória sempre foi acreditada por todos, a começar pelo nosso treinador. A vitória foi resultado então de muito trabalho, de muita transpiração, mas também de muita inspiração. No último jogo, quando Cristiano Ronaldo se lesionou, um país inteiro desesperou. Todos, menos um. A equipa que jogou em França acreditou sempre. Senhoras e senhores, Fernando Santos. Mister, já em 2015 dizia, podem achar que sou maluco, mas não sou. Como é que, perante tudo o que se viveu no pré-europeu, toda a gente a criticar e a lançar as suas opiniões, como é que conseguiu continuar sempre a acreditar naquela equipa, mesmo contra tantas críticas e contra tantos maldizentes? Em primeiro lugar, bom dia a todos. Agradecer o convite da PDC para estar aqui presente. É naturalmente um prazer e uma honra. E, portanto, agora responder à tua pergunta, como era? Como é que acreditou? Eu, desde que assumi o cargo, penso que até antes de ter assumido o cargo de selecionador nacional, sempre tive a convicção que Portugal podia, ao nível do futebol, mas penso que a todos os níveis, se pode, não sendo o melhor dos melhores, o melhor do mundo, pode-se bater com os melhores do mundo de igual para igual. E, portanto, sempre tive essa convicção que a equipa portuguesa podia vencer uma prova e teria que ter como objetivo sempre vencer uma prova de alto nível. E não é por
enfesada ou porque acredito em coisas muito complicadas, nada disso, antes do contrário, é ter os pés bem assentes na terra, porque conhecia a qualidade dos jogadores e isso é fundamental a qualidade, a capacidade dos atletas, depois também acreditava no meu trabalho e na capacidade que os treinadores portugueses têm, no qual eu me incluo, naturalmente, no da minha equipa técnica, e tinha a consciência que faltava só um pequeno clique para que Portugal pudesse, na realidade, lutar para vencer. Porque Portugal sempre, no passado, lutou para ganhar e em todas as provas que entrou teve sempre essa vontade e esse objetivo, e esteve muito perto de conseguir aqui em 2004. O que é verdade é que não conseguiu, e eu pensava que como é que nós podemos resolver este problema, e a questão era essa, era termos a humildade suficiente para sabermos que não somos os melhores, mas que podemos, dificilmente, eu prefiro dizer assim, porque foi isso que eu disse aos meus jogadores, dificilmente alguém podia ganhar Portugal. Portanto, se tivéssemos essa consciência, se em campo tivéssemos a cultura de vitória necessária, a confiança necessária, eu tenho como padrão sempre, e isso desde o primeiro dia, que quando cheguei aqui ao Nacional, na primeira palestra que fiz, eu tenho uma chave que é ganhar, é o título, é sempre ganhar, e que diz com organização, com concentração, com paixão e com confiança podes alcançar. E se conseguíssemos juntar isto, em futebol depois obviamente que isto também envolve questões técnicas, táticas, todas essas coisas, mas se tivéssemos este foco podíamos vencer, e felizmente as coisas correram bem. Obviamente que no primeiro momento não foram só os portugueses globalmente que não acreditaram, que eu achava que eu estava um bocadinho maluco. Penso que até alguns dos meus jogadores no primeiro momento olharam para mim como quem diz, está bem. Mas o que é verdade é que depois isto foi crescendo naturalmente, porque depois também é o sucesso, é a vitória que vai fazendo com que a bola de neve vá se tornando mais forte e maior, e depois, pronto, depois isto vai assim até chegar à França, e França obviamente foi sempre em crescendo, muito também por culpa, entre aspas, culpa no bom sentido da palavra, dos portugueses, do apoio dos portugueses, não tanto do ruído dos médios, porque isso também não conta muito, não contava para nós, mas do apoio dos portugueses, quer cá, muito o apoio dos imigrantes, que foram fundamental também, porque foi tudo também muito em crescendo à porta de Morcosis, e isso foi influenciando sempre muito positivamente a equipa, dando-lhe ainda mais força e maior consistência, e pronto, ao ponto de, felizmente para nós, termos regressado no dia 11 e termos regressado campeões da Europa. Agora nunca mais vão dizer que um dia iremos ser, agora têm que dizer que nós somos mesmo. Por falarem nesse momento, há um assunto que é inevitável, que é o Éder. A minha pergunta é, ele foi apelidado inicialmente de patinho feio, depois de herói improvável, não sei se é improvável ou não, mas a verdade é que o Mister sempre acreditou nele, foi uma das maiores críticas que foram dirigidas desde o princípio, como é que o Éder é possível ser convocado para a seleção, mas o Mister sempre acreditou nele e ele próprio também. E a pergunta que eu lhe faço é mesmo verdade que o Éder lhe disse que ia marcar o golo da vitória, e como é que foi esse momento? Que é uma coisa que... Sim, eu acho que houve um momento em que toda a gente duvidou, é evidente. Aliás, até chegaram a fazer, penso que a seguir ao jogo com a Bélgica, com a Bulgária. Nós fizemos 2 jogos particulares em março, um com a Bulgária e outro com a Bélgica. E a seguir esses 2 jogos fizeram até umas sondagens para ver quem era o jogador que eu devia chamar à seleção, porque o Éder é que não podia ir mesmo, isso é verdade. Mas pronto, a análise competia-me a mim, portanto, por isso é que eu sou o líder da equipe, sou eu o responsável também, e principalmente quando perdo, ainda bem. Quando perco não me dá jeito nenhum, eu prefiro quando ganho. Mas pronto, eu tenho que definir a constituição do grupo de trabalho de acordo com aquilo que são muitas envolventes e, portanto, não vou agora aqui fazer uma explicação sobre o futebol e sobretudo o que me leva a fazer as convocatórias, o que é normal que depois muitos dos portugueses não entendam, por várias razões, umas por questões clubísticas só, outras por outras razões, mas isso não é importante. O que é importante é que o Éder lá esteve, e respondendo concretamente à tua pergunta, ele não me disse antes que ia fazer um golo, mas quando eu o chamei para fazer a última substituição, era a última substituição que Portugal tinha, e ainda foi durante o tempo de jogo regulamentar, eu chamei-o, e quando estava a procurar dar, na realidade, a instruí-lo aquilo que ele devia fazer, aquilo que eu esperava que ele fizesse dentro do campo, ele de repente acho que não me ouvia rigorosamente nada e só me dizia, Mister, eu vou fazer um golo, Mister, eu vou fazer o golo, Mister, eu vou fazer o golo. E eu, como ele já não me ouvia, disse, então olha, vai e mete lá o golo. E foi mesmo.
E já que há bocado falou nesses vários critérios, não é isso que eu vou perguntar, mas é uma pergunta relacionada. Esses critérios devem estar certamente relacionados com a tecnologia, através do trabalho de observação, e eu gostava de saber então, a nível de curiosidade, como é que a tecnologia se insere no seu trabalho e como é que essa tecnologia contribuiu para a vitória em França? Sim, tudo contribui, não podemos... eu acho que a grande questão é não queremos seccionar as coisas e achar que isto é mais importante que aquilo, e isso não existe. Tudo é muito importante, tudo faz parte deste pacote, e a tecnologia também. Aliás, aquilo que mais e que fez evoluir o futebol nos últimos 20 anos tem a ver com o aumento da capacidade física, portanto, a melhoria dessa área, da área física, e, portanto, a parte da ciência que foi entrando no futebol e também a parte da ciência tecnológica, porque há 20 anos atrás os nossos meios eram muito rudimentares e, portanto, tudo aquilo que era a nossa capacidade de trabalho e de apresentação aos nossos jogadores era muito reduzida. Tínhamos poucas ferramentas e eu lembro perfeitamente, nesse tempo, inclusivamente, o treinador era o treinador só. E tinha um adjunto, normalmente só para levar as bolas, e nós fazíamos praticamente tudo, não é? Na área do treino e depois também na hora da observação. Eu, ainda treinador de Estoril, já comecei a tentar fazer isso, mas era tudo muito rudimentar, feito à mão. E aquilo que foi, na realidade, fazendo crescer o futebol, porque ajuda muito, é toda esta parte tecnológica que se foi introduzindo no futebol. Eu lembro-me que quando fui treinador do Futebol Clube Porto, ainda trabalhávamos em cassetes, aquelas cassetes, e hoje em dia trabalhamos com PowerPoints, trabalhamos nestas coisas todas. Temos uma série de análises possíveis de realizar, e isso é fundamental para nós, principalmente em dois aspectos. Um, que é a monitorização do adversário, porque nós fazemos muitas observações. Esta semana, eu e os meus colaboradores vimos 14 ou 15 jogos ao vivo, fora aqueles que vimos sem ser ao vivo, portanto, em TV. E depois isso tudo é compilado através de alguns programas que temos, que nos levam a poder observar o nosso adversário, aquilo que esperamos encontrar, para que depois possamos passá-lo aos jogadores também, e também, tecnologicamente, ter essa capacidade de o poder passar aos jogadores, que é isso que iremos fazer a partir de segunda-feira, e ao mesmo tempo também outro aspecto importante, que é monitorizar aquilo que é o nosso jogo, porque isso também faz parte do nosso trabalho, que é monitorizar aquilo que fizemos de acordo com aquilo que tinham sido as nossas expectativas em relação ao jogo, ou a nossa, como quiserem, a nossa programação do jogo. Depois vamos ver o que é que correu bem, o que é que não correu bem, para depois também poder, a partir daí, extrair as ilações necessárias para transmitir aos jogadores aquilo que devemos retificar, ou aquilo que devemos, eu acho que sempre melhorar, porque acho que nunca ninguém faz nada bem, perfeito, só Deus. Portanto, nós temos sempre a hipótese de ir melhorando, e no futebol também. E a tecnologia trouxe um grande avanço nesse aspecto ao futebol e vai continuar a trazer seguramente. Em relação à maneira como alguns o tratam, o engenheiro Fernando Santos, a minha pergunta é... Alguns tratam-me de Fernando Santos. Exato, por Fernando Santos. Como é que um engenheiro foi parar ao futebol? Como é que foi esse processo? Tinha 50 dias de idade, a primeira vez que fui, portanto... A primeira vez que fui a um futebol tinha mesmo 50 dias, não estou a mentir. Eu nasci no dia 10 de outubro de 54 e fui ver um jogo no dia 1 de dezembro de 1954. E era no Alcofa. Eu não me lembro nada do jogo, sinceramente. Mas tenho uma fotografia, está lá uns balõezinhos e tal, e está lá um bonequinho no meio, acho que sou eu mesmo. E, portanto, eu desde esse dia que acho que passei a ir ao futebol. E o futebol sempre fez parte de mim, porque fazia parte da minha família. Os meus pais adoravam futebol, o meu pai foi jogador também. E, portanto, sempre fui acompanhando o futebol, mas em determinado momento da minha vida nunca me passou para a cabeça ser treinador de futebol. Estar aqui sentado, porque eu estou aqui sentado porque sou treinador de futebol e porque ganho o Campeonato da Europa, portanto também não estava aqui sentado. Mas nunca me passou pela minha cabeça ser treinador de futebol. É verdade que fui jogando um pouco, as coisas da minha vida foram sempre acontecendo um bocadinho. Não é... A responsabilidade é dele, sempre foram acontecendo se eu dar por isso. Cheguei a treinador de futebol porque um dia um presidente do Estoril Praia me convidou e eu nessa altura tinha feito uma opção na minha vida que era estar na área da engenharia e, portanto, eu entrei para o Hotel Palácio em 1981. Trabalhei 17 anos como diretor técnico do Hotel Palácio, portanto entrei em 81 e a minha vida estava direcionada para essa área da manutenção
Em 86, quando iniciei a carreira de treinador, eu era responsável por 7 ou 8 plantéis aqui em Lisboa, nessa área, e portanto nunca me passou pela cabeça deixar essa área. Mas acontece que indiquei ao presidente um grande amigo meu, que é o António Fidalgo, e que é meu afilhado também, indiquei-o a ele para ele estar, o Fidalgo pediu-me para eu ajudar, e eu disse que sim, e fiquei lá com ele a ajudá-lo, lá no Estoril, e ao fim do ano e pouco o Fidalgo teve um convite para ir para os Salgueiros, na primeira divisão, e eu disse-lhe, vai, aproveita. Entretanto, os diretores do Estoril disseram-me, então, mas lá se podes ajudar-nos 6 meses e tal, até o fim da época. 6 meses, 6 anos e meio, 6 anos e meio, 30 anos, olha. Portanto, isto foi acontecendo assim. Em 98, definitivamente, parei com a minha outra atividade de engenharia, quando fui para o Futebol Clube do Porto, aí terminei e passei a ter só uma atividade. Durante muitos anos tive 2 atividades, durante 17 anos, mas depois, a partir de 98, passei a uma atividade que é de ser treinador de futebol e, portanto, felizmente que sim. E agora vou procurando fazer o melhor que sei. Continuo, tá? Vou continuar, pelo menos durante um tempo. A minha última pergunta é, que mensagem pode passar à minha geração, portanto, 19 anos, a estudantes, vamos pôr esta geração nos estudantes, para que não desistam dos seus sonhos? Acreditem nas vossas capacidades, é primeiro lugar. Depois, que não tenham medo, sejam audazes, mas que ao mesmo tempo tenham humildade suficiente para reconhecer que para que se atingir os objetivos é preciso ter competência e muito trabalho. Só a união da competência com o trabalho podem, na realidade, dar frutos. Mas, se optarmos só por uma, depois pode ser um bocadinho mais complicado. Mas eu costumo dizer, muitas vezes dizem, esta geração, e eu digo sempre, até porque tenho, felizmente, o bom exemplo dos meus filhos, digo sempre, esta geração é igual à minha, é ainda melhor do que a minha, e seguramente uma das melhores do mundo. Portanto, acreditem em vocês. Só. Obrigado. Sabem que mais? Este foi só o começo, esta vitória de Portugal no Campeonato da Europa, este foi só o começo. Depois disso, António Guterres foi eleito secretário-geral da ONU, Salvador Sobral ganhou o Festival da Eurovisão, Portugal ganhou 24 medalhas nos Jogos Olímpicos e mais 4 nos Paralímpicos. A cientista Elvira Fortunato, conhecida pela invenção do transistor em papel, foi distinguida por um importante prémio internacional de ciência. A investigadora Maria Helena Braga inventou as baterias do futuro. A investigadora Catarina Fernandes participou na descoberta de 7 planetas fora do Sistema Solar e ainda no mês passado, Inês Henriques bateu o recorde do mundo dos 50 km marcha. Fernando Pimenta sagrou-se campeão do mundo nos Mundiais de Canoagem. E o Kikas é a vice-campeão no Circuito Mundial de Surf. E tantos outros que me fazem ter orgulho em ser português. Por isso, deixamos aqui esta mensagem. Quanto mais cedo acreditarmos, mais cedo vamos conseguir. Quantos aqui presentes acreditam que temos um país vencedor? Eu também. Portanto, aquela gente ali como acha que está no escuro, não acredita. Não acredita. Muito bem. Mister, boa sorte para a nossa equipa no Mundial. Obrigado. Quando acreditas, consegues. Não desistas de ti. Vamos embora.
coisas que eu percebi que tinha que melhorar. De repente, à minha frente, tinha a possibilidade de me candidatar a uma empresa, só que não tinha qualificações para isso. Não podia entrar. Ter um currículo em branco não é mesmo não ter nada, é mesmo ser ir para a pilha dos vermelhos e ponto final. Em nome da APDC, sejam bem-vindos ao 27º Digital Business Congress. Passo a palavra ao presidente da APDC, Rogério Carapuça. Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Senhora Secretária de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Senhores Secretários de Estado da Educação, Senhor Presidente da ANACOM, Senhor Assessor Económico para as Empresas e Inovação de Sua Excelência o Presidente da República, Senhores Presidentes dos Associados da APDC, Senhor Presidente da Mesa da Assembleia Geral e do Conselho Fiscal da APDC, minhas senhoras e meus senhores, caros colegas. Gostaria de iniciar estas palavras com alguns agradecimentos. A Sua Excelência o Presidente da República por ter aceito presidir mais uma vez ao 27º Congresso da APDC. Face à impossibilidade da sua presença física hoje aqui, como todos gostaríamos e que anunciámos, motivada por razões de Estado da maior relevância e que são do conhecimento público, enviou-nos Sua Excelência o Presidente da República uma mensagem que será lida pelo seu assessor económico para as empresas e inovação no final desta sessão de abertura. Ao Sr. Primeiro-Ministro, que aceitou encerrar o nosso Congresso amanhã no debate final do Estado da Nação das Comunicações, aos membros do Governo que participam nesta sessão de abertura e nas mais diversas sessões do Congresso, com referência especial para os membros do Governo que se encontram aqui hoje connosco. Na vossa pessoa, agradeço também a contribuição dos restantes colegas de Governo que estarão presentes nas outras sessões. Aos Srs. Presidentes da ANACOM e da ERC que aceitaram participar no nosso Congresso, à Sra. Presidente da CNPD, que aceitou fazer o keynote de abertura da nossa sessão dedicada ao Regulamento para a Proteção de Dados Pessoais. Aos mais de 100 autores do estudo da APDC deste ano, intitulado A Economia Digital em Portugal, 2017, Casos de Transformação Digital. Aos mais de 100 oradores, 120 oradores, aos moderadores dos debates, aos empreendedores que colaboraram nas nossas iniciativas para startups, aos jovens que pela segunda vez participam no nosso Congresso de forma tão expressiva, respondendo ao nosso apelo e à temática que a eles dedicamos. À equipa executiva da APDC, que mostra todos os dias que não há impossíveis. Um Congresso desta dimensão e responsabilidade, que leva um ano a preparar e a realizar, mantido ao longo do tempo de forma sustentada, só é possível com um grupo coeso e competente e com grande espírito de equipa. Agradecer-vos é um ato de justiça. Às empresas nossas parceiras e ao CCB, com quem trabalhamos para montar este evento, ao engenheiro Fernando Santos e à Federação Portuguesa de Futebol, por terem aceito contribuir para a abertura deste Congresso. A transformação digital a que assistimos não se resume à digitalização de processos das organizações para as tornar mais eficientes e produtivas. Essa foi apenas a ponta do iceberg. Agora, com os dados que todos os dias são gerados, com a capacidade de cálculo de que dispomos, com a interconexão, com os dispositivos móveis, com os novos modelos de computação e desenvolvimento de aplicações, com a inteligência artificial, com a robotização, agora sim, a transformação digital começa a ser exponencial. Agora tudo pode mesmo ser possível. A transformação digital é uma revolução como outras que existiram na história da humanidade. Desde a revolução cognitiva, durante a qual o homem, ainda nómada, ganhou a capacidade de se organizar em grupos e cooperar para a realização de tarefas complexas, a revolução agrícola que transformou o homem nómada em agricultor sedentário, a revolução do conhecimento que possibilitou a descoberta das ferramentas científicas necessárias para compreender o mundo à nossa volta e começar a explorá-lo, dando origem às grandes descobertas dos séculos XV e XVI em que Portugal superiormente participou. A Revolução Industrial, que seguiu à invenção da máquina a vapor e que progressivamente transformou o homem agricultor num homem operário.
Mas a revolução digital a que nos referimos é mais rápida, mais caótica e promove transferência de valores mais significativas em intervalo de tempos muito mais curtos do que as anteriores. Não é, portanto, mais uma revolução, é a revolução instantânea. Uma forma rápida de compreender as consequências e a natureza da transformação digital é compararmos o PIB de alguns países, entre os quais Portugal, e de algumas grandes economias do mundo, com o volume de negócios das grandes empresas emblema da era digital. No primeiro caso, a soma do valor de todos os produtos e serviços produzidos no ano pela economia desses países, valorizado a preços de mercado, o PIB, e no segundo, a soma do valor de todos os produtos e serviços também a preços de mercado vendidos por ano por cada uma dessas empresas, as suas receitas. Esta análise permite-nos concluir que o volume de negócios de uma empresa como a Apple, por exemplo, é idêntico ao PIB de Portugal. A economia espanhola valerá umas 6 ou 7 Apples. Acresce a isto que as mais antigas destas empresas nasceram praticamente ontem, a seguir a 1970, e as mais recentes, na década que estamos hoje. E nem vale a pena falar de resultados e de posições de tesouraria. Isto porque a generalidade dos países tem déficit, enquanto que as empresas têm lucros. A tesouraria de muitas destas empresas tem volumes impressionantes de cash disponível, enquanto que os países geralmente têm dívida. Ou seja, a revolução digital, embora recente, já gerou empresas mais poderosas do que muitos Estados. Importa ressalvar que Portugal é a 46ª economia do mundo, portanto, nem sequer é das mais pequenas. E se estes fatores refletem a realidade, que falar da percepção? A maior parte destas empresas são percebidas pelo público e pelos investidores, não pelas suas receitas de hoje, mas pelo potencial de gerar valor no futuro. Tratando-se de cotadas, tomemos a capitalização bolsista como uma medida quantitativa dessa mesma percepção. Se mostrarmos no mesmo gráfico essa percepção dos investidores, no gráfico seguinte, se mostrarmos no mesmo gráfico essa percepção dos investidores comparada com o output das economias dos países como Portugal e Espanha, então a economia portuguesa será apenas 1/4 da Apple, enquanto que a economia de Espanha pouco mais do que uma Apple. E se colocarmos neste gráfico algumas das maiores economias do mundo, o que sucederá? Veremos no próximo gráfico. Neste caso, a economia alemã, por exemplo, é percepcionada como equivalente a pouco mais de 4 Apples, enquanto que a economia americana, a maior economia do mundo, umas 25 Apples apenas. Por seu turno, e entendendo os países como comunidades, slide 4, marcadas por um conjunto definido de características principais no quadro das quais um cidadão tem a expectativa de se identificar com os restantes concidadãos e com eles comunicar, teremos as maiores comunidades como sendo as populações da China, da Índia e assim sucessivamente, apesar das grandes diversidades internas destes países. Mas no mundo digital, serão estas as maiores comunidades? Não. Slide seguinte. A maior comunidade na qual o interveniente pode legitimamente aspirar a contactar com os restantes é o Facebook. Maior do que a comunidade nacional chinesa. O WhatsApp, por exemplo, vem logo a seguir à Índia. Assim, as maiores comunidades da Terra são as comunidades digitais, com a característica adicional, contrariamente às outras, de que os seus membros podem potencialmente e de forma instantânea ligar-se e interagir com qualquer dos restantes que tenham competências para isso. As empresas da era digital, algumas das quais com muito poucos anos de existência, ocupam 5 posições entre as 10 cotadas mais valiosas do mundo e as suas marcas ocupam 6 posições entre as 10 marcas mais valiosas do mundo, incluindo as 4 primeiras posições deste ranking. Esta é a transformação digital. Nada ficará como antes com esta revolução. O mundo na era digital é um mundo muito diferente, quando há empresas bem mais poderosas economicamente do que os Estados. Comunidades digitais ligadas permanentemente, maiores que populações de muitos países. Disruptores muito mais globais e mais rápidos que os reguladores. Esta é a ordem mundial que emerge da revolução digital, que substitui de um dia para o outro negócios existentes por novos negócios, destrói empregos e cria novas profissões, muda o balanço de poder entre organizações e entre regiões do mundo, cria novos e difíceis desafios à regulação, ao Estado Social, mas também, e no limite, à própria noção de Estado de Direito Democrático como o conhecemos hoje. Este facto é hoje tão evidente que a Dinamarca acaba de nomear um embaixador para a relação com as empresas tecnológicas globais, tal como nomeia embaixadores para gerir a relação com outros países.
A pessoa nomeada, neste caso, o primeiro embaixador junto às empresas digitais, era o anterior embaixador da Dinamarca na Indonésia. A natureza do trabalho vai mudar muito na transformação digital. Sempre mudou em todas as revoluções. Na Idade Média, a maior parte da população ativa dos países dedicava-se à agricultura. Hoje, esse número não vai além dos 8% nos países mais desenvolvidos. Todas as revoluções destruíram postos de trabalho e criaram outros muito diferentes. Assim será também com a revolução digital, só que agora essa transformação será muito mais rápida. Temos hoje cada vez mais robôs, muito mais capazes de executar determinadas tarefas, mais fiáveis, produtivos e precisos que os seus congéneres humanos. Haverá, portanto, uma destruição maciça de postos de trabalho. É bom que tenhamos consciência disso. Ao mesmo tempo que são criados novos postos de trabalho em áreas completamente distintas. Mas estes serão para atribuir a pessoas mais qualificadas e mais especializadas. Um estudo de 2017 do Institute for the Future afirma que 85% dos empregos que existirão em 2030 ainda hoje não existem. Um outro estudo da PwC afirma que 1/3 dos atuais empregos em Inglaterra, 1/3, irão desaparecer nos próximos 15 anos, substituídos por robôs e inteligência artificial. Para onde transitarão estes trabalhadores? Como se requalificarão? O ritmo destas transformações para cada trabalhador será grande e o risco também. O impacto nos regimes e na sustentabilidade da segurança social dos Estados, enorme. A única forma de responder a este desafio é, pois, qualificar para o digital com grande sentido de urgência. Ninguém está dispensado de estudar mais e sempre. Por isso, a APDC e os seus associados juntaram-se aos poderes públicos, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, nesta fase, na difusão da mensagem especialmente dedicada aos mais novos, mas no fundo a todos, com que iniciámos este Congresso. A revolução digital está em marcha, não desistas de ti. Quisemos este ano trazer para o conhecimento público um conjunto alargado de casos concretos de transformação digital que estão em curso em empresas e organismos públicos em Portugal. Uma coisa é o potencial de transformação digital, outra é constatar a sua ocorrência em entidades concretas no nosso país. Este conjunto foi reunido em mais um estudo à APDC, desta vez intitulado A Economia Digital em Portugal 2017, Casos de Transformação Digital, estudo esse que hoje divulgamos e que julgamos ser o mais vasto feito em Portugal sobre esta matéria. O nosso setor é uma alavanca para a transformação digital. Portanto, é um ativo fundamental para o crescimento da economia. É um motor de crescimento, emprego e inovação que merece ser tratado como tal, assumindo os poderes públicos uma maior previsibilidade legislativa, regulatória e fiscal para que possamos cumprir os nossos importantes objetivos de investimento. No subsetor das telecomunicações, os temas de regulação são sempre essenciais para garantir uma sã concorrência no mercado. Aguarda-se, pois, com natural expectativa a ação da nova equipa dirigente do regulador setorial, a ANACOM. Os temas do acesso a redes e conteúdos, o novo Código das Comunicações Eletrónicas, bem como a garantia de um level playing field entre os vários players, são temas regulatórios essenciais. Este subsetor emprega em Portugal cerca de 50 mil pessoas, pelo que o seu empenhamento no tema da qualificação também é muito grande. A requalificação, a reconversão de muitos destes quadros é fundamental e deve ser feita de formas inovadoras, incluindo a utilização de formas de ensino e respectivos conteúdos. O subsetor dos mídias tem assistido a uma quebra continuada de receitas de publicidade, bem como uma migração sistemática para os meios digitais. Em ordem a responder a esta tendência, os players do setor procuram uma fidelização sustentada dos seus clientes, um maior conhecimento do consumidor e dos seus hábitos de consumo, tirando partido das ferramentas da transformação digital. Os conteúdos e a respectiva experiência de utilização vão evoluir necessariamente num contexto multiplataforma e vão exigir um aumento sempre crescente da largura de banda fixa e móvel. As futuras campanhas de publicidade serão cada vez mais digitais e mais personalizadas para os consumidores. A capacidade de gerar o necessário retorno também depende da capacidade de oferecer aos anunciantes métricas credíveis neste contexto multiplataforma. Finalmente, as empresas deste subsetor debatem-se com problemas de conquista de escala. No setor postal, a qualidade da regulação é também um fator fundamental. Temas como a regulação do preço do correio, o cálculo do custo líquido do serviço universal e os critérios de aferição da qualidade do serviço são temas que merecem um diálogo constante para garantir o equilíbrio necessário a um mercado saudável e competitivo. O e-commerce é uma área que em Portugal, apesar dos desenvolvimentos muito positivos recentes, se encontra atrás da média europeia.
é fundamental promover o ecossistema do e-commerce para que este se desenvolva no contexto de soluções concretas assentes na conveniência e na segurança para os consumidores. No subsetor das tecnologias de informação, emerge como central o mesmo tema da qualificação e requalificação dos recursos humanos ao longo da vida, pois eles são a matéria-prima essencial para a criação de novos produtos e serviços. É necessário aumentar a atratividade do setor para os mais jovens, pois a crescente popularidade dos dispositivos, jogos e outras aplicações das tecnologias de informação entre as camadas jovens não é diretamente proporcional à atratividade do setor para se exercer nele uma profissão futura. Como questões transversais a todos estes subsetores, surge o tema do novo Regulamento sobre a Proteção de Dados Pessoais, o tema da escolha por parte dos consumidores da utilização de comunicações físicas versus digitais, bem como o tema da maior ou menor neutralidade da internet. São temas que tocam os direitos, liberdades e garantias dos cidadãos por um lado, mas também por outro, há que salvaguardar a garantia da sua execuibilidade em condições razoáveis para os negócios e a competitividade das empresas, sobretudo quando colocadas perante paradigmas de regulação muito diferentes entre a Europa e as outras regiões do mundo. A PDC contribui neste Congresso para esta discussão, não só com o tradicional debate sobre a regulação, mas também com um novo debate sobre o Regulamento Europeu de Proteção de Dados Pessoais. Senhora Ministra da Presidência, Senhores Secretários de Estado, num mundo globalizado e em que a hiperespecialização impera, os nossos trabalhadores têm que possuir um leque de competências de dois grandes grupos. As competências comportamentais, tais como ser curioso, saber procurar o conhecimento de que necessitamos em cada momento, saber cooperar e trabalhar em conjunto, saber entender as necessidades dos outros, saber exprimir as nossas ideias, escrita ou oralmente, e as competências técnicas das áreas em que, em cada período da vida, serão relevantes para o seu trabalho. Entre estas últimas, há algumas transversais, como as linguísticas, onde se destaca o domínio do inglês, e como as do domínio digital propriamente dito, saber codificar, saber identificar e especificar requisitos, desenhar serviços e experiências do utilizador. Estas são algumas das competências cuja aprendizagem tem que começar nas escolas básicas e secundárias, as quais devem possuir uma infraestrutura e um processo de ensino adequados. Mesmo para aqueles que não vão trabalhar no setor, as competências digitais são fundamentais. O mercado é muito vasto e a oferta de pessoas que as detêm ainda escassa. Por isso, nunca será uma aposta errada promover o aumento generalizado destas competências. Todos seremos convocados para contribuir. Em Portugal, o Governo lançou recentemente a iniciativa InCode 2030, a qual, entre outros, tem este mesmo objetivo. Saudamos esta iniciativa com a qual a APDC colabora. É fundamental conquistar os nossos jovens para esta aposta desde muito cedo, explicar-lhes que obter competências digitais não se resume a usar os seus dispositivos no contexto da vida do dia-a-dia, explicar até que uma sobreexposição a certos tipos de atividades com estes dispositivos pode prejudicar a aquisição de competências comportamentais essenciais para a transformação digital. É também necessário promover a inclusão de todos os cidadãos, pois a igualdade de oportunidades estará em causa se não o fizermos. A liberdade hoje passa por saber o suficiente para poder escolher. Tal capacidade não se consegue por decreto. Não basta consagrar direitos, liberdades e garantias, pois de nada nos serve um direito que não somos competentes para usufruir. Um homem nascido da Revolução Digital será essencialmente um homem mais culto. Saudemos este avanço civilizacional que nos traz a Revolução Digital, porque só um homem mais culto poderá verdadeiramente aspirar a ser livre. A APDC irá promover a discussão pública das estratégias de qualificação, bem como dos respectivos resultados. Não ficamos pela discussão do tema, porém. Damos a nossa contribuição através do lançamento da Academia APDC, vocacionada para o ensino de novas competências por colaboradores atuais ou potenciais dos nossos associados. A Academia está aqui também em destaque neste Congresso. Portugal está a ganhar velocidade. Neste Congresso, no ano passado, pedi, nesta mesma intervenção, um Portugal a crescer. Cá o temos. É o que vale. O nosso Congresso serve para fazer estes pedidos. Mas isto é apenas o começo. Queremos que esse crescimento seja sustentável. Há determinadas grandezas que só são comprováveis em séries longas. O crescimento da economia é uma delas. Mas os outros países e regiões também não estão parados. Importa, pois, ser um protagonista importante da revolução digital e das suas rápidas transformações para poder tirar o maior partido delas.
As empresas do nosso setor, as nossas startups, os nossos empreendedores são uma alavanca fundamental de mudança. O ecossistema português de inovação está a reforçar-se como nunca. As excelentes instituições do nosso sistema científico e tecnológico foram produzindo nos últimos anos a geração mais sofisticada, mais internacional, mais empreendedora de que há memória em Portugal. As cidades portuguesas veem a nascer um conjunto de startups cada vez mais numeroso. Temos mais incubadoras, aceleradores e outras instituições que apoiam este movimento e o nosso país está definitivamente a ser reconhecido por um conjunto de qualidades que tem e que o posicionam bem para ter hubs de inovação reconhecidos internacionalmente. Necessitamos agora de atrair mais investidores para o nosso ecossistema, principalmente aqueles que significam smart money, dinheiro para investir com inteligência e com ligações. Precisamos aumentar e tornar mais fluida a ligação entre grandes empresas e novas empresas inovadoras. Temos de saber aproveitar os incentivos que já existem e criar novos. A obra de aperfeiçoamento do nosso ecossistema de inovação nunca estará completa. É sempre uma construção em movimento. O Digital Business Congress 2017 vai olhar para os casos de transformação digital, vai discutir temas como as competências digitais, a indústria 4.0, a inovação aberta, a liderança no feminino, os novos talentos digitais, a Digital Academy da APDC, a regulação, a transformação digital na organização, o novo regulamento de proteção de dados, a nova geração de outsourcing com Digital Labor, as cidades e os territórios digitais. O nosso congresso inclui ainda os já tradicionais Estado da Nação das Comunicações, dos mídia e das TIs. Incluímos ainda um conjunto de temas dirigidos aos jovens e aos novos empreendedores. Vamos mostrar algumas das nossas startups. Vamos ter já hoje a segunda Digital Rockstars Party. Dizia Walt Disney, "Why worry? If you've done the very best you can, worrying won't make you better." É isso que queremos. Que o nosso país e o nosso setor façam sempre o seu melhor. Que esse melhor seja excelente e que por isso não necessitemos de nos preocupar. A APDC e os seus associados farão a sua parte. Muito obrigado. A palavra agora à Senhora Ministra da Presidência e da Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques, a quem agradecemos desde já a presença. Excelentíssimo Senhor Presidente da APDC, Rogério Carapuça, caros colegas de Governo, minhas senhoras e meus senhores. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer este convite e esta oportunidade de reflexão conjunta sobre questões que, de um modo ou de outro, acho que são preocupações comuns de todos nós que aqui estamos hoje. Como gerir a transformação digital nas nossas organizações? Quais são os principais desafios que vamos ter de enfrentar? Permitam-me assim que passe ligeiramente por cima da posição que ocupamos hoje, Portugal, nos principais índices e rankings internacionais sobre governo digital, bem como de alguns resultados obtidos por projetos mais inovadores que nos colocam bem em termos comparados com os países que concorrem conosco nesses índices. O IRS automático, a nossa plataforma de interoperabilidade, uma das mais completas da Europa, disponibiliza hoje mais de 70 serviços, inclui a possibilidade de fazer pagamentos eletrónicos e o envio de mensagens centralizadas aos cidadãos, com mais de 3 milhões de mensagens por mês. A chave móvel digital com assinatura, onde seremos os primeiros países da Europa, a partir de janeiro, a assinar digitalmente documentos a partir de um smartphone, ou a receita médica em papel, com 99% das receitas já desmaterializadas. Trata-se de uma boa situação, mas sabemos, temos a perfeita consciência disso, que há muito trabalho para fazer e, sobretudo, que temos que continuar a melhorar.
e estar atentos ao surgimento de inovações tecnológicas. E é a elas que quero dedicar esta minha intervenção. Na verdade, tanto as inovações que já conhecemos, como aquelas que desconfiamos que nos vão surpreender um dia destes, criam novos desafios à forma como nos organizamos, como desenhamos os nossos processos, como decidimos. Isso foi já evidente em alguns quadros da intervenção anterior. E, sobretudo, colocam uma enorme pressão sobre dirigentes públicos e privados para que prestem novos serviços adequados às expectativas cada vez mais exigentes dos seus clientes ou dos seus utentes. Cito apenas algumas inovações tecnológicas atuais que têm esse impacto nas nossas decisões. A internet das coisas, a inteligência artificial e a machine learning, o Big Data e o Data Analytics ou o blockchain. E esta lista está constantemente a crescer. Para concretizar melhor o que pode significar a adoção destas tecnologias na administração pública, vou apenas referir 3 exemplos. Será possível substituir alguns dos nossos serviços de atendimento, sempre uma grande preocupação, por atendimento online ou por chatbots? Será possível utilizar a tecnologia blockchain para registar os votos do orçamento participativo e garantir a integridade dos resultados finais? Ou para garantir ao cidadão o controle sobre os seus dados, autorizando os serviços públicos ou até os serviços privados a aceder apenas à informação necessária para a realização de um determinado serviço? Será que o blockchain vai finalmente tornar viável, com muito mais ambição e rapidez, concretizar o princípio de pedir a informação uma só vez ao cidadão? Será possível prever o grau de risco de desemprego de longa duração para cada novo inscrito no IFP, através de dados já recolhidos e de um algoritmo? Toda esta pressão que a inovação tecnológica exerce sobre o setor público não é seguramente menor do que aquela que exerce sobre o setor privado, mas é mais difícil de responder do nosso lado. Podem crer. Sabemos que ficar onde estamos, que foi muito tempo, digamos assim, a cultura dominante na administração pública, fazer bem aquilo que sempre fez, não é mais uma opção. Seguramente que essa é qualquer coisa que o setor privado sempre teve consciência, mas é relativamente novo para o setor público. Porém, os caminhos a seguir são vários, a escolha não é óbvia e os recursos são mesmo muito escassos. Como então selecionar e estabelecer prioridades sobre as novas tecnologias a experimentar? Por onde começar? Não podemos, naturalmente, adotar todas elas em simultâneo e em todas as áreas da administração pública. Temos de olhar para as nossas necessidades mais prementes, para os exemplos de sucesso noutros países e temos de experimentar, de desenhar e implementar provas de conceito antes de escalar. Quais são, então, os principais desafios para o setor público? Provavelmente alguns comuns ao setor privado. Neste processo de adoção de tecnologias inovadoras. Alguns não são, de certo, tão novos assim, mas agravam-se nestas circunstâncias em que a pressão para sermos inovadoras se tornou muito maior. Deixem-me referir os 5 principais, vistos deste lado. O primeiro desafio é o de ultrapassar na administração pública a escassez de competências na área digital e de conhecimento especializado no que diz respeito a estas tecnologias emergentes. Estamos, já aqui foi dito, a preparar um conjunto de ações de capacitação no programa Encode 2030,
que permitam especializar aqueles que já têm competências digitais dentro da administração pública e qualificar os que não têm, mas podemos interessar neste domínio. Contudo, a qualificação dos recursos da administração pública não se basta com o presente. O mesmo acontecerá nas empresas. Tem que ser dinâmica e antecipatória, de forma a prever necessidades futuras, e o futuro é amanhã, decorrentes deste processo contínuo de inovação tecnológica. Por exemplo, no Reino Unido, o programa Data Science Accelerator ao programa Data Science Accelerator pode candidatar-se qualquer funcionário público de toda a administração pública que passa 3 meses a trabalhar num desafio real, sugerido pelo próprio funcionário, com orientação de especialistas. Mas não é simples copiar este tipo de boas práticas quando já temos recursos tão escassos nesta área, desviando-os para projetos exploratórios e potencialmente disruptivos, sem pôr em causa o normal funcionamento da administração pública. Uma possível solução para a escassez dos recursos é, obviamente, a colaboração com universidades, centros de investigação. Em Portugal, há vários centros a trabalhar, por exemplo, na área da ciência de dados, em diferentes universidades. Vamos até reunir com eles na próxima sexta-feira. Mas não basta uma colaboração. O modelo de colaboração tem de permitir não só aproveitar o conhecimento existente, mas internalizá-lo na própria administração de forma continuada e sustentada. Não pode ser episódico, por muito produtiva que ela possa ser naquele momento. O segundo desafio deriva da excessiva compartimentação e isolamento de entidades da administração pública. Ao contrário do que parece, nós não somos uma única empresa, que limita a sua capacidade para absorver inovações tecnológicas de forma sistémica. São desafios que já tivemos que ultrapassar muitas vezes, sempre com muito mais dificuldade do que aquilo que parece visto de fora, por exemplo, quando implementámos o cartão de cidadão. Mas que agora se tornam ainda mais prementes, por tudo o que já disse e o que vou dizer. Temos, por isso, de continuar a procurar e a fomentar uma maior cultura de cooperação e integração dentro da administração central e entre diferentes níveis de administração, e a desenhar processos de desenvolvimento que sejam transversais às diferentes entidades, incluindo, repito, administração central e local. É este, sim, que fazemos, por exemplo, na preparação do programa Simplex, com medidas colaborativas e, mais concretamente, com a solução Autenticação Gov.pt, recorrendo ao cartão de cidadão e à chave móvel digital e que permite o acesso e a autenticação em diferentes portais de entidades públicas. O terceiro desafio diz respeito ao modo como desenhamos os novos serviços digitais para os cidadãos e para as empresas, incorporando inovações tecnológicas. Não é já suficiente desenhar estes serviços centrados nos utentes, mas numa perspectiva tradicional top-down. É necessário reconsiderar o papel do utente, seja ele um cidadão, uma empresa, reservando-lhe um papel ativo em todo o processo de desenho, de desenvolvimento, que se torna assim num processo de cocriação, envolvendo também, naturalmente, os funcionários públicos. Temos de adotar metodologias ágeis de desenvolvimento dos projetos, com experimentação e prototipagem. Também uma cultura não muito frequente na administração pública. Foi por isso que criámos um laboratório, LabX, para a administração pública, que coloca o cidadão e a empresa, como utilizadores finais dos nossos serviços, no processo de desenvolvimento desses mesmos serviços. O LabX é um bom exemplo de inovação aberta. Temos envolvido vários centros de investigação de diferentes universidades portuguesas nos seus projetos,
com a colaboração ali da Sra. Secretária de Estado, que poderão ficar a conhecer melhor mais tarde, se hoje quiserem, na sessão sobre Open Innovation neste mesmo Congresso. O quarto e penúltimo desafio é de natureza ética e política. Também já hoje aqui foi referido. Embora tanto a administração pública como o setor privado partilhem objetivos de eficácia e de eficiência, a adoção de inovações tecnológicas e o desenvolvimento de novos serviços na administração pública têm de ter em conta, em consideração, preocupações desta natureza. Desde logo, não podemos esquecer nunca o princípio de no citizens left behind, não deixar alguém para trás. Assim, qualquer processo de adoção de inovação tecnológica, nomeadamente com reflexos nos serviços prestados ao cidadão, tem de ter em consideração os diferentes graus de proficiência digital que coexistem na sociedade portuguesa. E temos ainda um longo caminho a percorrer, considerando que 26% dos portugueses não utiliza a internet. Não é uma situação fácil de resolver. Ainda assim, estamos a desenvolver esforços, também no âmbito do programa ENCODE, no sentido de melhorar progressivamente estes indicadores em estrita colaboração com a administração local. Apelo também à vossa colaboração, não apenas no âmbito da vossa responsabilidade social, mas também no âmbito da vossa atividade económica. Creio, porque por cada cidadão incluído, todos teremos retorno, tanto o setor público como o setor privado. É também muito importante recordar que numa democracia representativa consolidada, as ações e decisões dos agentes políticos e dirigentes da administração pública devem ser sempre escrutináveis pelos cidadãos. A este respeito, a adoção de inovações tecnológicas associadas à ciência dos dados e à inteligência artificial colocam-nos alguns dilemas. Espera-se e deseja-se que a definição de novas políticas públicas seja tanto quanto possível fundamentada em dados e em factos. Também procuramos automatizar em maior ou menor grau alguns processos de decisão, dando-lhes com isso um caráter de maior rigor e possibilitando ganhos de eficiência que nos libertem recursos para outras atividades. No entanto, como podemos nós depois tornar esses processos de decisão e formulação de políticas transparentes e escrutináveis quando têm por base algoritmos e modelos matemáticos complexos? Por exemplo, se houver consequências negativas de um processo de decisão semi-automatizado, poderemos responsabilizar o algoritmo? Em suma, é necessário que qualquer processo de introdução de novas tecnologias considere esta necessidade de transparência logo no início do projeto e ao longo do seu desenvolvimento. Da mesma forma, um desafio a que temos que estar atentos nestes processos de adoção de tecnologias inovadoras, nomeadamente na área da ciência dos dados, é o de estabelecer um compromisso aceitável entre os ganhos em matéria de eficácia e de eficiência e, naturalmente, também de rigor na decisão, porque uma decisão mais fundamentada reduz o risco, naturalmente, do erro, e a proteção da privacidade dos cidadãos e das empresas, o que exige adotar com mais rigor e frequência uma política de cibersegurança. A implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados é um grande desafio. Saúdo a APDC por o ter escolhido como um tema para esta discussão em que nos temos que envolver. Está, de resto, em consulta pública e apelo à vossa participação, e a transposição da Diretiva sobre a Segurança das Redes e da Informação, que estamos também a fazer, são dois exemplos de trabalhos a este nível. E, finalmente, um quinto desafio é o de garantir uma boa relação custo-benefício nos projetos que selecionamos e desenvolvemos.
Os recursos financeiros são sempre escassos. Sempre. Costumo dizer, quando deixarem de ser, reduzimos os impostos. Portanto, são sempre escassos para a administração pública. E os desafios, como aqui mostrei, são cada vez mais exigentes. São desafios do passado, do presente e do futuro que temos que tratar em simultâneo. Temos de fazer assim mais e melhor, com menos, talvez, garantindo que os benefícios suplantam os custos. Não podemos, por isso, adotar as novas tecnologias simplesmente por terem o brilho da novidade. No que diz respeito à avaliação ex ante do custo e do benefício, sempre mais difícil, a estratégia TIC 2020 para a administração pública representou um esforço para medir melhor o retorno de cada investimento público em TIC, quer em poupanças internas, quer em benefícios económicos e sociais. Mas também aqui sabemos que é uma nova cultura, medir é uma nova cultura dentro da administração pública. Necessitamos de racionalizar os nossos custos com TIC, partilhando e reutilizando melhor os recursos existentes, de modo a conseguirmos libertar recursos financeiros para, sim, tirar partido do potencial transformador das tecnologias. E a nossa preocupação não se limita a avaliar antes. Depois, os novos serviços serem disponibilizados, quando os novos serviços são disponibilizados, é preciso também medir o seu impacto, verificar se aquilo que avaliámos antes se verificou depois e que benefícios deles decorreram para os cidadãos e as empresas e para a administração pública. No âmbito do Simplex 2016, pedimos à Universidade Nova de Lisboa que avaliasse o impacto de 14 medidas destinadas às empresas. O resultado preliminar, que ainda não cobre as 14 medidas, mas apenas 11, deu-nos, ou permitiu-nos saber que tinha ocorrido uma poupança de 470 mil horas de trabalho para a administração pública e uma poupança de 568 milhões de euros para as empresas em custos administrativos eliminados. Minhas senhoras e meus senhores, como referi no início, vivemos tempos muito interessantes. Para onde quer que olhemos, vemos novas e muito promissoras inovações tecnológicas e elas oferecem-nos meios para desenhar novos e mais sofisticados serviços públicos. O nosso desafio parece ilimitado. Enquanto responsáveis pela modernização do setor público, temos vontade e sentimos pressão para as adotar e oferecer aos cidadãos e às empresas o tipo de serviços digitais que eles esperam e que eles merecem. Não é uma tarefa fácil, mas estamos a progredir em várias áreas, usufruindo das experiências de outros países, da nossa iniciativa, da nossa capacidade criativa, da colaboração dos funcionários da administração pública e do modo como os conseguimos motivar, da colaboração dos cidadãos e das empresas, das universidades e dos centros de investigação. Só assim, num grande processo colaborativo, poderemos interiorizar uma cultura de inovação na administração pública, como provavelmente acontece nas empresas há tanto tempo. Essa cultura de inovação é a condição da sua sustentabilidade e da sua relevância futura junto daqueles a quem dirige os seus serviços, os seus stakeholders, os cidadãos. Não é fácil, mas também nós acreditamos que é possível. Muito obrigada pela vossa atenção. Passo agora a palavra ao assessor para os assuntos económicos, empresas e inovação, Luís Ferreira Lopes, em representação da Casa Civil da Presidência da República. Bom dia a todos. Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Srs. Presidentes das entidades reguladoras,
Sr. Presidente e a direção da APDC, senhores participantes deste congresso, empresários, gestores, quadros das empresas de telecomunicações, das TIC, dos mídia. Como bem sabem, o Sr. Presidente da República foi convidado, já após ter aceito o convite da APDC para estar aqui, foi convidado para a tomada de posse do Sr. Presidente da República de Angola. Estará de regresso neste momento, e é uma viagem de 7h40 e, portanto, estará de regresso a Lisboa e é, de facto, com bastante pena que não pode estar neste evento, aliás, em vários eventos que estavam previstos para hoje e que eu estarei em representação da Casa Civil e a ler a mensagem escrita pelo Sr. Presidente. Antes de ler a mensagem do Presidente da República, queria, se me permite, caro Rogério, dar-lhe os parabéns pela ideia disruptiva de trazer aqui, nesta sessão de abertura, o engenheiro Fernando Santos, pela mensagem tão inspiradora de liderança e de soft power, que é cada vez mais importante nos dias de hoje e como temos visto nos últimos tempos, e também pelo vídeo magnífico com jovens sobre a importância de como é importante continuar a estudar. Vou ler então a mensagem do Sr. Presidente para este Congresso. Saúdo a APDC pela realização do Congresso de 2017 sobre o tema da transformação digital. Por motivos imprevistos de agenda internacional, não posso estar hoje na abertura deste evento marcante para o setor das telecomunicações, mídia e tecnologias da informação, mas quero partilhar breves reflexões sobre os tempos desafiantes que estamos a viver em Portugal e no mundo. A chamada transformação digital é a mais rápida e provavelmente a mais significativa de todas as revoluções na história do homem. Após a invenção do computador, trata-se concretamente da capacidade de desmaterializar serviços e produtos hoje transacionados com uso democrático. Refiro-me naturalmente ao uso através de dispositivos móveis, plataformas, redes sociais, a computação em cloud, os sensores e a internet das coisas, a inteligência artificial e a robótica ou as tecnologias de computação de grandes quantidades de dados. Bem sei que o Congresso irá analisar o estudo, divulgado pela APDC, sobre casos concretos de transformação digital em Portugal e reunirá em debate especialistas que integram um Conselho Português para a Estratégia Digital. Além do tradicional Estado da Nação, por exemplo, dos mídia, que são fundamentais para a democracia, é crucial refletir sobre a inovação aplicada, a indústria 4.0, a liderança no feminino, os novos talentos digitais, a regulação setorial, a nova Diretiva Europeia de Proteção de Dados, as cidades e as regiões digitais ou a transformação digital nas organizações. Este leque vasto de temas do Congresso deste ano é, aliás, o espelho da mudança que ocorre hoje neste setor. Tenho a certeza de que os empresários, gestores, quadros e trabalhadores das empresas nacionais ou das internacionais que operam no mercado português terão capacidade de reação, ou antes, de antecipação, perante as profundas mudanças da economia digital. E sei que saberão aproveitar as oportunidades do atual ciclo de crescimento económico, porque, apesar das incertezas na geopolítica mundial, há motivos para renovada esperança em Portugal. Foram as palavras do Sr. Presidente. Muito obrigado, continuação, bom trabalho.